mais uma vez aqui, essa que é a 27ª edição aí do Seminário da Educação de Sobral. Esse seminário que foi feito, pensado, principalmente nas pessoas que têm interesse de conhecer a rede pública municipal de Sobral. Secretários, professores, coordenadores, técnicos, todos interessados em conhecer o município de Sobral, a educação pública de Sobral. A gente também está com estudantes aqui, universitários, que a gente está com 2 eventos acontecendo ao mesmo tempo. Também acontece o evento de integração à universidade, hoje aqui nesse auditório, junto com o Seminário da Educação de Sobral. Então, para a gente dar início, eu convido aqui o secretário da Educação de Sobral, Herbert Lima. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu queria inicialmente pedir desculpas aí pelo atraso, em função de algumas demandas e agendas na Prefeitura de Sobral. Nós estamos no início do ano letivo e aí, infelizmente, essas demandas acabam exigindo um tempo além do planejado. Então, quero inicialmente pedir desculpas e agradecer vocês pela presença, pela paciência. Eu sei que tem algumas pessoas que vieram de longe, inclusive de outros estados, do Pará, do Maranhão, do Acre, assim como também alguns visitantes estão vindo de municípios vizinhos a Sobral, aqui do estado do Ceará, e outros são de Sobral. Inclusive, estou vendo aqui alguns professores, alguns profissionais vinculados à rede pública. Então, assim, como foi explicado anteriormente pela Jéssica aqui na abertura, nós que fazemos a Secretaria de Educação de Sobral e gestões anteriores, semanalmente, mensalmente, periodicamente recebemos solicitações de visitas de prefeitos, de vereadores, de deputados, de diretores de escolas, de secretários de educação, de pesquisadores e de professores que são ligados à área da educação básica ou até mesmo do ensino superior. E esse contato, essa ligação, muitas vezes é para fazer visitas, para vir conhecer a experiência, o trabalho que é desenvolvido pela Política Pública Educacional de Sobral. E aí eu vou contar um pouco dessa história aqui, que completa esse ano 23 anos de ações, iniciativas e transformações. Como são muitos pedidos, muitas solicitações, muitos visitantes, nós até gostaríamos de receber e atender todo mundo, todo dia. Mas a gente tem uma agenda de trabalho também com muitos compromissos na administração pública, especialmente na condução das demandas da Secretaria. E o que foi que aconteceu? Há mais de 3 anos atrás, esse é o 4º ano, nós resolvemos então, uma vez por mês, receber esses visitantes de Sobral, de fora de Sobral e até mesmo de outros estados, em um seminário, em uma agenda fixa, porque é mais cômodo, mais confortável, tem uma programação. Essa programação prevê a visita à casa da avaliação. Quem está cumprindo a programação desde 8 da manhã deve ter passado pela casa da avaliação, visita à escola de formação de professores de Sobral. Esse momento aqui do seminário, normalmente ele é feito no auditório da prefeitura, mas como nós estamos realizando a semana de abertura do ano letivo aqui ao lado, nós resolvemos fazer nesse prédio aqui, que é o Centro de Educação à Distância do Governo do Estado do Ceará, aqui em Sobral. Está previsto também uma breve fala minha, eu espero levar em torno de 60 minutos, para contar, para resumir um pouco essa história de 23 anos e algumas características que compõem o trabalho que é desenvolvido aqui em Sobral. Depois, vocês vão ter uma agenda, juntamente com a equipe da parte pedagógica, que faz o acompanhamento, o monitoramento e a supervisão de natureza pedagógica em relação ao trabalho que é desenvolvido com a gestão das escolas. Está previsto também uma visita ao Planetário de Sobral, lá na Praça do Patrocínio, principalmente para quem vem de outros estados e de outras cidades. E amanhã tem na programação também
uma visita a 2 unidades escolares, a um centro de educação infantil e a uma escola de ensino regular, normalmente é uma escola ou de ensino fundamental 1 ou 2, ou uma escola mista. Então, assim, de tantos pedidos, de tantas solicitações, de tantas vindas de visitantes, de comitivas, de interessados, a gente resolveu criar esse momento, 2 dias, para abrir a Secretaria de Educação, as escolas, a Casa da Avaliação, a Escola de Formação, para compartilhar para visitantes, especialmente visitantes de fora, o trabalho que é desenvolvido em Sobral. Então, esse seminário ele se repete porque o público é diferente, né? Por isso que a pauta, o assunto, o cronograma é o mesmo. Desses quase 3 anos, já no 4º ano, já passaram aqui nesse auditório, nesse seminário, mais de 3 mil pessoas de todos os estados do Brasil, de várias cidades do Brasil, e eu acho que para Sobral, né, para quem é sobralense, para nós que fazemos a secretaria, assim, é uma grande honra e uma grande satisfação receber todos esses visitantes e principalmente vocês, né? A gente sabe do esforço do que é para quem vem de outros estados via aérea, chegar até Fortaleza, pegar um carro, vir até a Sobral, se hospedar no hotel, passar 2, 3 dias aqui visitando e conhecendo a experiência do trabalho que é desenvolvido pelas escolas. São muitas informações, até para quem está dentro do sistema da rede pública, imagine para quem vem de outro estado, de outra cidade. Mas à medida do possível, todo o material que vocês estão vendo e viram hoje pela manhã na Casa da Avaliação, na Escola de Formação, amanhã visitando as escolas, esse próprio seminário que está sendo gravado e vai ser disponibilizado pelas páginas institucionais da Prefeitura. Muita gente quer filmar, quer anotar, não se preocupe, todo o seminário está sendo gravado e vai ficar disponibilizado livremente nos canais institucionais da Prefeitura. Esses slides, as leis, eu vou falar sobre leis de gratificação, seleção de diretores, tudo isso está disponibilizado no site do seminário, em PDF, é gratuito, é livre e vocês terão livre acesso. Para quem vem de instituição pública, que às vezes tem necessidade de prestação de contas, de comprovação, ao final do seminário, todas as pessoas que constaram a frequência, deve ter uma lista de frequência aqui, vai poder entrar no site da inscrição do seminário e com CPF tirar uma certificação da Prefeitura de Sobral, dizendo que esteve no seminário, cumpriu a carga horária, toda a visitação e todo o conteúdo que foi apresentado está lá, tem a minha assinatura eletrônica do prefeito também. Pode ser que seja um documento importante para quem queira ficar com esse registro, essa memória da participação do seminário. Depois que vocês voltarem, principalmente para outros estados, para outras cidades, para quem não é de Sobral e está aqui participando, pode ser que, levando um pouco da experiência daqui, muitos outros professores, pesquisadores, diretores, secretários, autoridades, etc., também queiram conhecer um pouco do trabalho que é feito aqui. Então, assim, não tem problema, quem não veio ainda, ou quem está vindo pela primeira vez, e vai compartilhar a experiência com outros colegas em outras cidades, em outros estados, todo mês, sempre na última quinta e sexta-feira de cada mês, a gente abre e recebe da melhor maneira possível todos os visitantes e todos os interessados. Além disso, tem aqui alguns estudantes universitários, né? A gente também tem divulgado, disseminado nas universidades de Sobral a realização desse seminário, porque a gente entende que é uma oportunidade também importante para aqueles professores que ainda estão na universidade, estão se preparando para ser futuros profissionais, ou por concurso, ou por seleção, já conhecerem um pouco sobre o trabalho que é feito nas escolas. Então, muito obrigado pela presença de vocês, é um prazer imenso, uma grande honra. Para aqueles que também são de Sobral, bem-vindos ao seminário, e eu espero que vocês tenham aproveitado as visitas hoje pela manhã, aproveitem bastante hoje à tarde, e amanhã a gente certamente vai se encontrar também nas visitas que estão previstas para as escolas. Bom, a minha fala aqui, ela vai tentar ser objetiva. Eu vou tentar contar uma história
que tem mais de 23 anos, que é a experiência da política educacional de Sobral. Eu não estive ao longo desse tempo aqui, mas eu tive a oportunidade de ler artigos, livros, de estudar um pouco sobre a experiência da política educacional de Sobral. Inclusive foi uma das minhas linhas de estudo na minha dissertação de mestrado, na minha tese de doutorado. Então eu tentei fazer uma síntese de uma história muito longa, com muitas características, mas que é possível ser compartilhada, especialmente para aqueles que têm curiosidade ou interesse de entender o trabalho que é feito aqui em Sobral. E aí eu dividi a minha apresentação aqui em 3 partes, para que vocês possam compreender bem, e como vai ser rápida, os minutos vão passar muito rápidos também, para muita informação. A primeira parte é situá-los onde vocês estão, especialmente para quem vem de outro estado e de outra cidade. Onde é que nós estamos localizados, qual é a nossa matrícula, o número de escolas, como é que essa matrícula é atendida, subdividida, e as modalidades. A segunda parte da minha apresentação, eu vou falar sobre a estrutura da política educacional de Sobral. Então eu vou falar sobre princípios, vou falar sobre leis e vou falar sobre algumas diretrizes no âmbito administrativo e pedagógico. Então, para quem é gestor público aqui, ou para quem pretende ser gestor público, essa é a parte mais técnica da apresentação. Vou falar de como é que é o comportamento do Fundeb, como é que são os investimentos do Tesouro, como é que são os convênios federais e etc. E por último, eu vou encerrar minha fala mostrando alguns indicadores, alguns dados, algumas informações mensuráveis que o município de Sobral alcançou em relação a indicadores educacionais, e eu vou fechar falando sobre novas perspectivas, novos desafios. O que é que Sobral, como política pública educacional que tem, precisa manter em termos de qualidade de atendimento, mas como é que também Sobral olha, vislumbra e visualiza perspectivas e desafios futuros. Então eu espero ser breve, depois a gente vai fazer um intervalo aqui de 5, 10 minutinhos, e aí vocês vão voltar com a equipe da Superintendência Pedagógica para aprofundar perguntas, curiosidades. Elas também vão fazer uma apresentação sobre pautas do âmbito do acompanhamento e da supervisão pedagógica. Então, todos os dados que eu trago aqui são dados que foram compilados de documentos, de informações, e que vão tentar, em pouco mais de 30, talvez 40 slides, sintetizar um processo longo que tem 2 décadas e meia e que sobre ele tem um conjunto de características, de princípios. Eu vou tentar ser breve. Para quem conhece um pouco dessa história, desse trabalho, vai perceber que não vai dar para se aprofundar muito nos temas, mas para quem não conhece ainda, não estudou, não se aprofundou sobre a política educacional de Sobral, vai poder ter uma visão geral do trabalho que é aqui desenvolvido. Bom, para quem não é de Sobral, eu sei que tem mais de 3, 4 estados da federação aqui. Essa é uma das imagens um dos pontos muito importantes da cidade. É um ponto geográfico, mas também é um ponto cultural, e que é a avenida principal aqui do Arco. Pode passar, por favor. Sobral, nós estamos a aproximadamente 243 quilômetros da capital de Fortaleza. Eu sei que muitos de vocês aqui vieram de avião de outras capitais por Fortaleza e tiveram que se deslocar através da BR-222, deve ter levado em torno de 3 horas a 4 horas de viagem. Pode passar, por favor. Nós estamos localizados na região noroeste do estado do Ceará. Sobral tem aproximadamente hoje 209 mil habitantes, atualizando aqui esses dados, dos quais 170 mil estão na área urbana e o restante estão em distritos e em áreas rurais. Então, como grande parte dos municípios brasileiros, Sobral tem uma área territorial muito grande, concentra um percentual bastante importante e significativo da população
na área urbana, mas tem também um percentual populacional disseminado em algumas áreas rurais de médio e de pequeno porte. Por que isso é importante? Especialmente no campo da gestão pública, para a concepção, para planejamento e para implementação de políticas públicas, a malha, o espaço e a dimensão demográfica, assim como também geográfica, ela é um fator determinante para o planejamento e para a implementação de políticas públicas, né? Então, quando eu falo, por exemplo, política pública na área da educação ou da saúde, eu tenho que planejar que existe uma população rural do município de Sobral que está a quase 80 quilômetros da área urbana da cidade. Então, eu preciso oferecer lá atendimento no posto de saúde, eu preciso ter uma unidade escolar, eu preciso ter... E isso vai gerar um conjunto de outras demandas de natureza logística e operacional para o atendimento dessa política pública. Então, eu estou falando de transporte de profissionais, eu estou falando de transporte escolar, eu estou falando de logística de alimentação, eu estou falando de acesso à rede de dados, né, de internet. Então, isso tem que também ser considerado. Ou seja, quanto mais disseminada a população tiver em relação à área geográfica, e quanto mais complexa for essa área geográfica, maior é o desafio da implementação e da consolidação de políticas públicas que gerem serviços de qualidade para a população, né? Então, existe uma área demográfica aí importante. Bom, a população do município, basicamente, em torno de 50 e poucos % de homens e 40 e tantos % de mulher, então a população dividida, né? Mais mulheres, melhor dizendo, 50 e poucos % do que homem, mas é um equilíbrio semelhante ao comportamento também da população brasileira. Pode passar, por favor. Sobral teve uma sequência de prefeitos, de secretários de educação em toda essa história que eu vou contar para vocês. Aí é um resumo, pode passar, por favor. E uma das primeiras perguntas que muitos prefeitos, vereadores, secretários de educação, às vezes até diretores de escola, etc., perguntam assim: como é que é a estrutura da Secretaria de Educação do município de Sobral? E a outra pergunta é: será que essa estrutura, ela influencia e garante qualidade no serviço que é ofertado pelas escolas? E a resposta que normalmente eu dou é que não, que a estrutura da Secretaria de Educação é uma estrutura, é um organograma semelhante à estrutura de qualquer organização pública, né? Tem setores meios e tem setores fins. Então nós temos, com grande parte das prefeituras no Brasil, dos municípios, dos estados, um organograma que tem setor administrativo, tem setor financeiro, tem setor pedagógico. Claro, vocês vão estudar com mais profundidade daqui a pouco, aqui na próxima apresentação depois da minha. Tem um setor que cuida da demanda de transporte escolar, da merenda escolar e etc. Então, em termos de estrutura, de organização, é uma organização que foi mudando, claro, foi evoluindo ao longo dos anos, mas é uma estrutura organizacional semelhante a qualquer organização pública ou até de natureza privada em termos de estrutura organizacional. Então não há nenhum segredo, não há nenhuma característica, tanto que talvez vocês não consigam visualizar bem, porque a letra é pequena, e o projetor talvez não tenha boa qualidade, mas quando vocês acessarem os slides em PDF, que estão no site lá do seminário, estão disponíveis gratuitamente, vocês vão perceber que não há muito diferente do que a gente encontra na estrutura organizacional de outros municípios, de outros estados, de outras prefeituras. Eu diria que o diferencial é a essência do trabalho que acontece ali. E essa essência do trabalho está pautada em alguns princípios, né? E eu vou falar deles mais à frente, mas sinteticamente, uma estrutura de uma política de alfabetização, o estabelecimento de metas, de expectativas, de competências e habilidades mensuráveis através de um sistema de avaliação em larga escala do município, uma política que preza pela valorização e pelo incentivo dos profissionais do magistério. Então, vocês vão perceber um pouco mais na minha fala
que essa essência que eu digo é um conjunto de medidas que foram tomadas nesses últimos 23 anos e que promoveram mudanças que hoje são os pilares da estrutura educacional do município de Sobral. Eu vou falar sobre política pública, mas eu não vou falar sobre política partidária, que são coisas bem diferentes. Mas mesmo não falando sobre isso, eu preciso contar uma curiosidade a vocês sobre o início dessa história. Na década de 90, nos primeiros anos da década de 90, o município de Sobral chegou a ter 5 prefeitos no mesmo ano. Ou seja, havia uma crise, né? O prefeito assumia, o vice assumia, depois ele voltava de novo, depois um vereador da Câmara, que era o presidente, assumia no impedimento dos prefeitos, etc. Então havia uma crise. Em 1997, houve uma ruptura. Uma nova gestão inicia, um novo grupo inicia para administrar e gerenciar a cidade, e mudanças muito duras, muito significativas foram tomadas. Por exemplo, Sobral tinha o dobro de escolas que tem hoje. As escolas foram reduzidas. O que para a população significa fechar a escola, e isso naturalmente gera rejeição e uma má percepção, mas na verdade esse é um processo técnico chamado de nucleação. Às vezes você tem uma unidade escolar pequena que está ali para atender interesses outros, que não são exatamente de natureza pedagógica, e aquele prédio, que era uma escola, vira um anexo de uma escola principal. E aí você passa a ter a escola polo, que é a escola principal, e alguns prédios em anexos àquela escola. Estou contando a história da época, estou resumindo a história da época, mas essa história está publicada em vários textos e, inclusive, artigos, livros aí pela internet, vocês conseguem encontrar facilmente. Uma outra medida que houve é que os gestores escolares da época, os diretores, coordenadores, etc., eles eram e ainda são cargos comissionados. E o que é que a matriz constitucional brasileira diz aos gestores públicos? Que cargos em comissão é uma prerrogativa do gestor. Então, o prefeito que tem a legitimidade democrática da escolha, ou seja, ele foi eleito pela população, ele pode, dentro da administração pública, de maneira legítima e legal, nomear em cargos em comissão aqueles que ele julga e que ele convida para compor a equipe da administração pública, né? Diretor do hospital, o gerente do posto de saúde, diretor de escola. Em Sobral, há 17 anos isso acabou. Todos os diretores da época foram exonerados, né, demitidos, e fez-se o primeiro processo seletivo, seleção pública, com prova escrita, com análise de título, com entrevista, com curso comportamental, enfim, para ocupar cargo em comissão de diretor e de coordenador, mesmo sendo uma prerrogativa do gestor, né? No Brasil existe outro formato, que é a eleição de diretores e coordenadores. Aqui também não se faz, porque a gente sabe também que na prática, e claro que Sobral respeita os municípios que fazem isso, né? O prefeito indica, ou o secretário, ou é feita uma eleição na comunidade para escolher, mas a gente sabe que na prática, muitas vezes essa eleição acaba sofrendo influência de natureza político-partidária. E é claro que a política partidária é importante, mas não para tratar sobre questões técnicas na escola, não para se debruçar sobre questões ligadas à gestão escolar, à leitura de dados, o conhecimento sobre um currículo, o conhecimento sobre diretrizes, princípios, competências, expectativas, descritores. Então, o que foi que houve? Houve uma opção para um perfil mais técnico, ou seja, pessoas que transitavam pela área da educação, que já tinham tido experiência como professores, como gestores, ou que estavam iniciando a carreira e tinham potencial para conduzir a gestão escolar, e até hoje isso é mantido. Os diretores, eles ingressam
periodicamente, 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, é feita seleção pública, aberta ao público, pode ser servidor federal, servidor estadual, servidor municipal, daqui ou de outros municípios do Brasil. Nesse caso, vai ter que ser cedido, se for aprovado na seleção pública. Quando é aprovado, vai para um banco de candidatos aprovados, e quando a administração pública tem necessidade e identifica que aquele profissional tem perfil para ser diretor, ele é convidado para ocupar a gestão de uma escola. Se ele faz um bom trabalho, atende às expectativas da secretaria, consegue desenvolver pedagogicamente as suas atividades com eficiência e qualidade, ele se mantém como diretor. Se não, ele pode ser exonerado e outro profissional entrar no lugar dele. Então, o princípio é seletivo, meritocrático e transparente. Dá entrada à sua manutenção. E aí tem alguns artigos e livros que dizem, na época, isso é só um parênteses na minha apresentação, que houve um grande desconforto, né? Vou fechar a escola, exonerar servidores, fazer seleção. Não só um desconforto geral, porque toda transformação, ela, no início, causa um certo ribuliço, como diz o cearense, mas um desconforto também de natureza política. E aí é engraçado, porque tem um livro que fala sobre essa história, que conta o seguinte, que os vereadores da época, isso há 20 anos atrás, na metade da década de 90, chegavam para o prefeito, que estava fazendo essas mudanças, e diziam assim: olha, prefeito, o senhor não consegue mais nem se eleger como vereador novamente, né? Assim, como vereador pela primeira vez, não novamente. Quanto mais prefeito novamente. Quer dizer, as medidas são tão duras de transformação, de trazer para a administração pública algumas mudanças que as pessoas não estavam tão habituadas, que os próprios vereadores que apoiavam o prefeito diziam para ele que aquilo era tão popular que ele não conseguiria um novo mandato de prefeito, nem muito menos mais de vereador, né? Então, obviamente que a história mostra que isso não aconteceu, né? Foram situações da época, mas o prefeito foi reeleito, depois virou governador, foi reeleito governador, e etc. Tem toda uma... Isso, alguns pesquisadores, né, e a literatura sobre essa história mostra que, aos poucos, foi se ganhando uma credibilidade sobre as mudanças. Elas são difíceis, elas são severas, às vezes elas são duras, incomodam porque as pessoas têm interesse pessoal e não institucional, não coletivo, né? Não público, não tem aquele espírito público de, bom, não está bom para mim, mas eu vou ter que fazer aquilo, eu tenho que me sacrificar porque é para o coletivo, é para todos, né? Para a minha cidade, é para o meu município, é para as escolas que atendem pessoas carentes, com necessidade, com perfil socioeconômico de vulnerabilidade, etc. Então, a história mostra que construiu-se uma credibilidade mesmo diante de mudanças de decisões e de situações que geram desconforto inicialmente, mas que podem ser importantes posteriormente. Bom, hoje, qual é a situação depois dessa história que eu contei? Pode passar, por favor? Hoje nós somos não mais 61, somos 62 unidades escolares. Na próxima semana, quinta-feira, provavelmente nós vamos inaugurar a 63ª escola. Serão 63 unidades escolares e elas estão subdivididas entre centros de educação infantil, escolas de ensino fundamental 1, escolas de ensino fundamental 2 e escolas mistas. O que é que esse quadro, o que é que esse número ele mostra e o que é que uma das lições que Sobral tira sobre a sua própria experiência educacional? Eu vou entrar agora na parte mais técnica do ponto de vista pedagógico. É o seguinte: atenção, os gestores e os especialistas e pesquisadores. Nós percebemos na prática, em relação à qualidade do trabalho desenvolvido pelas escolas, que quanto mais especialista uma escola é em uma modalidade, maiores são as chances e a probabilidade dela ter êxito do ponto de vista da gestão escolar
e da eficiência e da qualidade pedagógica. O que é que eu estou chamando de especialista? É aquela escola que atende exclusivamente uma modalidade. Ou educação infantil, ou ensino fundamental 1, ou ensino fundamental 2. Observem, não é I, é ou. Isso quer dizer o quê? Que criança de 0 a 5 anos, creche e pré-escola, precisa estar em centros de educação infantil. Que criança que está no período de alfabetização, de 1º ao 5º ano, precisa estar em escolas alfabetizadoras, que trabalham especificamente com essa modalidade. E que o adolescente, que o pré-adolescente, aquela criança que está saindo da infância e vai vivenciar a adolescência e a pré-adolescência do 6º ao 9º ano, precisa estar em escolas de adolescentes. Muitas vezes em escolas de tempo integral. E não misturar as modalidades. O que Sobral a cada ano faz é, por exemplo, eu tenho num bairro 2 escolas. Elas atendem as 2 modalidades ao mesmo tempo. Uma ficar responsável pelo ensino fundamental 1 e a outra ficar responsável pelo ensino fundamental 2. Crianças de 0 a 5 anos precisam ir para onde? Para centros de educação infantil. Por quê? Porque a escola passa a se tornar especialista naquele perfil do aluno. Porque os professores passam a se formar em fenômenos, em estratégias, em conteúdos, em materiais, em recursos para aquela faixa etária. Porque o diretor que consegue desenvolver o protagonismo juvenil de uma criança que está numa escola de tempo integral de Fundamental 2 é diferente do perfil de um diretor, não que ele não possa no futuro, mas é diferente do perfil de um diretor que precisa se aprofundar nas questões e nos fenômenos da educação infantil, por exemplo, diferente do ensino fundamental 2. Então, quanto mais especialista, melhor são as condições que você dá à gestão, aos profissionais que fazem escola, e maior é a probabilidade do êxito. Na prática a gente vê isso. Tem escolas, tem alguns municípios, cidades, que atendem desde a criança de 5 anos de idade até o adolescente do ensino médio. Aqui no Ceará, não sei como é no Maranhão, nem no Acre, nem no Pará, enfim, tem outros estados aqui. Também eu estou citando esse porque eu memorizei algumas comitivas que estão aqui, mas tem muitos estados da federação que o estado e as prefeituras disputam a matrícula de aluno. No município, na cidade, o prefeito atende a educação infantil, o fundamental 1, o 2 e o médio. Só que o estado também faz a mesma coisa. Então, o período de matrícula é uma disputa. Por que disputa? Porque quanto maior a matrícula, maior é o repasse de recursos federais, seja pelo Fundeb, seja por convênios e etc. E por que aqui não há isso? Porque os 184 municípios do Ceará têm um pacto, estão pactuados com o Estado, de que é atribuição e responsabilidade dos municípios atender o ensino fundamental 1 e 2 e a educação infantil, e é atribuição do Estado e não das prefeituras e não dos municípios atender o ensino médio. Então houve uma divisão. Do Brasil isso é meio misturado. Tem cidade que o prefeito tem escola de ensino médio. Tem estado que o governador tem que atender creche, educação infantil e etc. Hoje em dia são poucos, mas ainda existe muito isso. Aqui houve uma divisão muito clara. É tanto que o que eu vou falar para vocês, e tudo que eu usar aqui como exemplo, não tem nada de ensino médio. Eu estou falando exclusivamente de educação infantil e ensino fundamental 1 e 2. Pode passar, por favor? Bom, aqui são algumas imagens, né, para quem é de Sobral, para quem conhece Sobral, sabe onde estão esses centros de educação infantil. Para quem não conhece Sobral e está vindo pela primeira vez, chegou ontem para participar do seminário hoje, amanhã, na programação do seminário, qualquer dúvida, vocês podem procurar a Gabi que está ali e a Jéssica, são aquelas duas que estão ali atrás, elas estão lá no grupo do WhatsApp dando informação do endereço, da programação, qualquer dúvida, vocês podem procurá-las. Amanhã vocês vão visitar o Centro de Educação Infantil e também uma escola de ensino fundamental. Então aqui são algumas
imagens ilustrativas, pode passar, por favor. Aqui está exemplos das escolas de tempo integral, para quem alguém mandou uma mensagem querendo saber um pouco mais sobre o tempo integral, conhecer o projeto. Está na programação a visita às escolas, mas se vocês quiserem também, a gente pode programar uma visita a outras necessidades específicas. Infelizmente os meninos estão de férias, eles retornam no próximo dia 3. É uma pena porque é muito interessante interagir com as crianças, perguntar e etc. Mas amanhã, na visita que vocês vão fazer guiada às escolas, vocês podem ficar completamente à vontade para fazer qualquer pergunta ao diretor, aos coordenadores, aos professores, aos funcionários da escola, perguntar como é que é o trabalho, para que vocês possam explorar o máximo possível essa ida a campo, principalmente conhecer um pouco do trabalho que é feito nas escolas de Sobral. Bom, aqui são alguns indicadores, pode passar, por favor. Sobral tem 15 centros de educação infantil e também atende a educação infantil em escolas mistas ainda. O Brasil hoje, alguns indicadores de políticas públicas. O Brasil hoje atende de 0 a 3 anos, que é o período da creche da educação infantil, aproximadamente 24,6% da sua demanda. Sobral atende 50% da demanda. Então, o município de Sobral, na sua trajetória de política educacional, consegue hoje atender o dobro da média brasileira. A média brasileira é 24,6%, Sobral atende 50%. Outro indicador importante, o atendimento de crianças de 4 e 5 anos de idade. O Brasil está chegando a patamares de 87%, 89%, em média. Sobral, há mais de 5 anos, atende 100%, ou seja, universalizou o atendimento de 4 e 5 anos. Por que esses dados são importantes? Porque, para a política educacional de Sobral, que tem como base principal o processo consolidado de alfabetização, garantir que a criança chegue mais cedo na escola e que ela esteja especialmente nas idades de 4 e 5 anos dentro da unidade escolar, é garantir também uma base, uma estrutura de base cognitiva que vai favorecer o processo de alfabetização. O que eu quero dizer com isso na prática? Eu quero dizer que aos 5 anos de idade, as competências e habilidades desenvolvidas na política pública educacional de Sobral é para que a criança seja capaz de identificar letras, palavras, para que no primeiro ano e no segundo ano ela seja, aos 6 anos de idade e até os 7, leitoras de frases, de texto, que ela tenha capacidade de interpretar e compreender, porque no Brasil, quase 93% das crianças chegam aos 8 anos como não leitoras. E a leitura, a capacidade de ler e interpretar, e o processo de produção textual, ele é um dos pré-requisitos fundamentais para o êxito acadêmico e cognitivo do aluno ao longo de toda a sua vida escolar. Então, para que ele seja protagonista em matemática, para que ele possa ser protagonista em artes, em geografia, em história, etc., a base precisa estar bem consolidada. E a base de uma política pública educacional é o processo de alfabetização. É o ponto de partida. A educação infantil é uma preparação, é importante. As séries iniciais, o atendimento do ensino fundamental e do ensino médio também é muito importante, precisa ser pensado de maneira diversificada, mas se o aluno levar lacunas do processo de consolidação da leitura, da escrita, da interpretação, ele não consegue ter êxito ao longo de toda a sua vida escolar. Então, a base, a essência, é o domínio e o processo de alfabetização bem consolidado. E é isso que Sobral, dentre os seus pilares, preza muito. Foi daqui que nasceu o programa de alfabetização na idade certa, depois foi disseminado em todo o estado do Ceará, inspirou o governo federal, em gestões anteriores, a criar o PENAI, que era o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, né, mas que o Pacto Nacional,
mas que infelizmente não teve continuidade por conta de algumas mudanças nas políticas públicas do governo federal. Mas o fato é que esse princípio, essa característica tem que ser preservada, conservada, e é uma busca constante, é uma luta mesmo para garantir que as crianças saiam com as competências mínimas ali da educação infantil, claro que respeitando os outros instrumentos para essa faixa etária e para essa modalidade, que é o aspecto lúdico, que é o brincar, que são outros estímulos, mas tem que estar ali sendo consolidada a base para que no primeiro e no segundo ano a criança possa desenvolver esse processo. Pode passar, por favor. No caso do tempo integral, Sobral hoje tem 8 escolas de tempo integral. Na próxima semana nós inauguraremos a 9ª, de uma previsão de 16 escolas, o que vai nos permitir praticamente universalizar o ensino fundamental 2 em tempo integral. E aí vocês podem até se perguntar, o tempo integral, para quem é professor, para quem é pesquisador, gestor, é uma experiência muito exitosa de educação, né? Seja no ensino médio ou seja no ensino fundamental. E todo mundo sabe disso, até por questões óbvias, né? A criança passa o dia inteiro na escola, ela tem, no nosso caso aqui, 3 ou 4 refeições, ela é atendida no turno e contraturno, então ela fica distante, muitas vezes, de vulnerabilidades sociais. E por que então que a gente não coloca todo mundo em tempo integral? Né? Por que então que todas as escolas não viram de uma vez? Por que é que os prefeitos, os vereadores, os governadores, o presidente não faz isso? Porque a escola de tempo integral, ela é uma escola que requer muito investimento. E a gente ainda precisa de muito investimento na área da educação. Por quê? Porque não é a mesma escola. Para uma escola que em 2 turnos, por exemplo, atende 500 alunos pela manhã e mais 500 à tarde, o tempo integral só vai atender 500 e não mais 1000, porque eu vou ter que ter os meninos ali manhã e tarde na mesma sala, no mesmo espaço físico. Além disso, tem a questão de investimento com alimentação. A criança que está o dia inteiro na escola, ela precisa almoçar, ela precisa tomar um lanche no período da tarde, ela tem que ter um lanche pela manhã, às vezes ela chega, se ela não vem alimentada, ela recebe o café da manhã, isso pode acontecer. Tem que ter investimento na contratação do dobro de profissionais, porque não é mais um professor que fica um turno, ele fica de manhã e fica à tarde. Eu preciso ter proposta pedagógica. Tempo integral não é o menino o dia inteiro na mesma sala estudando mais conteúdo das matérias ou do currículo das escolas regulares, não. São projetos que envolvem o protagonismo da criança, é a iniciação científica, é o desenvolvimento de competências afetivas, sociais, emocionais, é o projeto de vida. Então, tudo isso exige também um planejamento e uma estrutura pedagógica. Até as escolas que são de tempo integral, elas não se transformam em tempo integral no primeiro ano ou no segundo ano, elas levam tempo para consolidar o projeto. Não é só o tempo da escola, o dia inteiro, que caracteriza uma escola de tempo integral, e sim um conjunto de projetos, de ações, de investimentos que ela acontece, né? Então, para se ter muitas escolas em tempo integral, certamente isso seria um excelente plano de governo. Você precisa ter mais prédios, contratar mais professores, ter mais alimentação escolar, ter mais material didático. E no Brasil, os mais de 5.556 municípios que compõem o Brasil dependem em mais de 85% de recursos federais para manter o funcionamento da educação pública municipal. Então, as prefeituras, os municípios dependem diretamente do governo federal, seja através do Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais do Magistério, seja através do PENAI, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, seja através do PENAT, que é o Programa Nacional do Transporte Escolar, seja através do PNLD, que é o Plano Nacional do Livro Didático, Programa Nacional do Livro Didático, seja através de convênios do repasse de recursos para a construção de escolas de tempo integral, de centros de educação infantil, de escolas regulares. Então, é um tesouro nacional.
são os cofres públicos federais quem financiam boa parte dos investimentos e da despesa em educação pública no Brasil. Não se engane em relação a isso, é constitucional, é obrigatório. E as prefeituras, também do ponto de vista constitucional, têm duas obrigações. Primeiro, investir todo o tesouro municipal, no mínimo 15% em saúde. E segundo, investir todos os recursos do município, isso anualmente, 25% em educação. Agora existe uma reforma administrativa que pretende acabar com isso. E vai ser o gestor, o prefeito, quem decide esses percentuais. Mas hoje é um percentual obrigatório. Mesmo havendo essa obrigação e esses percentuais, esse recurso ainda talvez não permita a boa parte dos municípios ter um planejamento e eficiência no emprego deles. Claro que a gente sempre quer mais recurso para a educação, dinheiro, quer que o salário melhore dos profissionais. Eu sou professor, sou do sindicato da minha instituição e também pleiteio por isso, isso é legítimo. A gente quer escolas novas, a gente quer bom material didático, mas nós temos um atendimento de dimensões continentais na educação pública do Brasil e uma gestão de recursos centralizada no governo federal, que muitas vezes não permite aos municípios, ou porque os municípios não possuem capacidade técnica de planejamento para alcançar eficiência, ou porque aquele recurso financeiro ele não é o suficiente. E ainda tem mais, né? Abrindo aqui um parênteses, daqui a 10 meses, a principal fonte de recurso da educação pública no Brasil vai acabar, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais do Magistério. Né? Enquanto a gente está discutindo aí sobre cores de roupas, sobre pautas totalmente fora das responsabilidades, atribuições e do fluxo natural das obrigações governamentais, isso chama a atenção da população, nós estamos nos aproximando provavelmente do maior colapso da história da educação pública no Brasil, que é a não renovação do Fundeb. Se isso ocorrer, nós vamos ter simplesmente um colapso financeiro e administrativo que não vai permitir mais de 80% ou 90% dos municípios no Brasil pagar a folha dos profissionais do magistério. Então, isso é seríssimo, é gravíssimo. E a gente está avançando com relação ao tempo, se aproximando desse limite, e isso é muito perigoso. O Fundeb, ele se renova de 10 em 10 anos, ele já foi Fundef, hoje é Fundeb, e a cada década ele precisa passar pelos trâmites do Senado, da Câmara, etc., e ter o seu processo de renovação garantido. Se isso não acontecer, vocês podem ter certeza, a gente vai viver o maior colapso da história da educação pública no Brasil, porque nós dependemos desse recurso. Ele é fundamental, e ele é do governo federal, de lá que vem com a junção de encargos, de impostos. Mas eu não quero, vou torcer para que tudo dê certo, para que os nossos ministros e gestores possam cuidar dessa pauta. Pode passar, por favor. Bom, a matrícula, pode passar. Nós temos uma matrícula hoje de aproximadamente 33.800 alunos, entre crianças de 0 ano, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, a educação de jovens e adultos, que é sim uma modalidade de educação importante. Infelizmente, a nossa matrícula de educação de jovens e adultos, ela decai a cada ano, né? Ou porque a população está conseguindo garantir o processo de alfabetização, e isso naturalmente vai reduzir, ou até mesmo pela própria disponibilidade, interesse, a questão cultural da população que é não alfabetizada, que é idosa, ou que é adulta e que não se alfabetizou para vir. E dentro dessa matrícula, nós temos aproximadamente 1.500 crianças que estão dentro da matrícula regular, mas são atendidas no atendimento educacional especializado, né, por professores, juntamente com cuidadores, com auxiliares. Então é feito também através de salas de recursos multifuncionais ou da presença de alguns profissionais, seja de nível superior ou ensino médio,
é feito o atendimento educacional especializado. Então, todas as modalidades, educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, educação especial e educação de jovens e adultos, elas são atendidas nesse universo aí de 33.800 alunos. Sobral, há 23 anos atrás, tinha menos de 19 mil alunos e tinha quase 80 escolas. Hoje a matrícula subiu para quase 35 mil e tem 60 e poucas escolas. Então, vocês observem que houve um redimensionamento e um replanejamento no parque escolar. É muito comum vocês entrarem ou irem em cidades do interior do Brasil e ter uma população, às vezes pequena, de 40, 50 mil habitantes, aí ter 20 mil alunos e ter quase 100 escolas. Isso é muito comum, né? Porque houve uma concepção de ampliação do parque escolar, da concepção de unidade escolar, diferente do que deveria ter sido feito. Então, para quem tem 2, 3, 4 salas num prédio pequeno, é muito melhor vincular aquele prédio a um prédio principal, porque você empodera a gestão, você centraliza a administração e busca eficiência naquele acompanhamento, do que você encher o parque escolar de unidades, atendendo uma matrícula muitas vezes pequenininha, quando em alguns casos aquela escola está atendendo muito mais interesses de natureza político-partidária, né? Porque ali é uma oportunidade para emprego, porque ali tem uma liderança que quer que a comunidade tenha uma escola, então acaba comprometendo a concepção de um projeto pedagógico que fortaleça a gestão, que tenha um trabalho de alinhamento, de acompanhamento, de monitoramento de coordenadores e gestores, e para isso esse redimensionamento, que tecnicamente é chamado de nucleação, ele é fundamental, tá ok? Pode passar, por favor. Bom, Sobral também tem outros espaços, para quem está aqui, vai ficar hoje, à noite e amanhã, também está convidado a visitar o Centro de Línguas, que oferece cursos de idiomas gratuitos, né, aos estudantes da rede pública, mas também atende estudantes da rede privada, universitários e etc. Curso de idiomas, informática. Tem uma biblioteca pública municipal com um acervo de mais de 26 mil exemplares, né? Também um equipamento importante da cidade, pode passar, por favor. Tem uma brinquedoteca, que é um espaço que desenvolve projetos e que atende não só as crianças que podem ir para lá, mas também atende por meio de visitações unidades escolares. Então essa brinquedoteca, ela desenvolve projetos de leitura, com teatro, com música, para incentivar e promover o incentivo, o envolvimento, né, a motivação da criança para aprender a ler, para desenvolver as habilidades de leitura, de escrita, de maneira lúdica, através da música, do teatro e da brincadeira. Pode passar, por favor. Bom, Sobral tem uma escola de formação de professores, que capacita e qualifica todos os profissionais da rede pública, né, diretores, coordenadores, professores, orientadores, cuidadores da educação especial. Então, os profissionais, eles fazem capacitação permanente. Vocês devem ter visitado, é uma OS, uma organização social sem fins lucrativos, que tem um contrato de gestão com a Prefeitura de Sobral. A gente investe parte dos 40% do Fundeb destinados à manutenção para a formação continuada de professores. Então vocês devem ter visitado lá a casa hoje pela manhã e visto uma apresentação da quantidade de formação, do planejamento, dos materiais didáticos que são produzidos. Então, enquanto muitos municípios não oferecem formação continuada, ou a própria Secretaria de Educação quem faz a formação continuada, ou você contrata uma consultoria de fora, uma universidade para fazer formação continuada, em Sobral, há 13 anos, quando iniciou, quem faz formação continuada de todos os professores do município, ao longo de todo o ano letivo, todo mês, no mínimo uma vez por mês, os professores saem de sala de aula, no mínimo 4 horas para a formação, é a escola de formação. Então, há uma estrutura que está alinhada com o material didático, que está alinhada com o currículo, que está alinhada com as expectativas das habilidades e competências que os alunos têm que ter em cada área, né? Então, isso é fundamental, você não ter uma dispersão no modelo ou no formato da formação continuada. Você ter uma unicidade, né? Uma uniformidade em relação
a formação continuada do município e da cidade como um todo. Então, tanto faz eu estar numa escola da sede urbana, ou uma escola rural, ou uma escola de um bairro mais central, ou de um bairro mais periférico, o livro didático é o mesmo, o material de apoio é o mesmo, as avaliações que são produzidas e aplicadas são as mesmas, a formação continuada dos professores é a mesma, os critérios de exigência, cobrança e acompanhamento da gestão é o mesmo em todas as escolas. Então isso acaba criando um padrão de uniformidade e comportamento que, para quem é de Sobral, os professores, os educadores, os pais, é algo muito comum, faz parte do dia a dia. Mas, infelizmente, para quem visita outros municípios, para quem conhece a realidade da educação pública no Brasil, que precisa avançar e melhorar muito, sabe que boa parte dessa estrutura não se tem. Claro que a gente tem aqui muita coisa para avançar, muita coisa para melhorar cada vez mais, mas se a gente olhar a realidade do nosso país, a gente ainda tem aí uma necessidade muito grande, especialmente de cidades de menor porte, ou que atravessam dificuldades em relação à gestão pública, uma necessidade muito grande de se instituir uma política que tenha princípios e principalmente que não tenha descontinuidade. Quando eu falo que o primeiro edital foi há 15 anos atrás, quando eu falo que a escola de formação esse ano está completando 13 anos, eu estou falando de iniciativas que estão perdurando em relação, ou seja, se tornaram permanentes, tiveram continuidade, mesmo em relação a mudanças de gestão. E isso é continuidade de política pública, algo que o nosso país, infelizmente, sofre muito, que é a questão da não continuidade ou da descontinuidade. Pode passar, por favor. Bom, outra coisa interessante é que, é claro que muitos projetos e iniciativas na educação são importantes, na área do meio ambiente, na área da cultura, na área do esporte, nossos alunos participam dos jogos escolares, existe carga horária de educação física nas escolas, existem iniciativas que envolvem o protagonismo das crianças com relação ao tempo integral, enfim, todas as áreas e todas as iniciativas são importantes. Mas a escola, a essência da escola, a missão da escola é uma só: promover o aprendizado de habilidades e competências curriculares. Muitas vezes se leva para a escola projetos que são assim mirabolosos, assim, o secretário, o prefeito chegou com um projeto muito bom no município de educação do trânsito, de educação em meio ambiente, que é uma pauta hoje muito mediatizada, de um projeto assim inovador de uso de tecnologia nas escolas. Tudo isso é importante, e claro que na sua medida correta, mas a gente não pode promover o que muitas vezes se promove e pode ser um grande erro, que é transformar a escola em um cabide de projetos, encher a escola de iniciativas, de ações, de projetos, de inovações, etc. Pode ser bom, mas também pode ser ruim, porque você pode promover uma dispersão no foco principal da escola. O objetivo principal da escola é a aprendizagem. E aprendizagem de quê? De competências curriculares, seja no campo do raciocínio lógico-matemático, da leitura, da produção textual, da interpretação, do ensino de ciências, do conhecimento geográfico, histórico, cultural, epistemológico das ciências e etc. Então a gente tem que ter, e eu acho que Sobral preza muito por isso, Todas as áreas são importantes, todas as iniciativas são importantes, mas a gente não pode encher a escola de qualquer coisa. A escola precisa ter boas aulas, o conteúdo precisa ser cumprido, os alunos precisam ter boas performances cognitivas em avaliações, em conteúdos que são cobrados. É o básico. Me estranha muito quando alguém critica isso, porque é a função da escola. Mas muitas vezes o professor é pai, o professor
A gente usa muito essa expressão. É psicólogo, é amigo, é pai, é mãe, a escola alimenta, a escola acolhe. Claro, a gente atende uma modalidade da população, uma faixa etária da população, que muitas vezes tem vulnerabilidades. E a escola pública pode fazer isso, mas a essência dela, como missão, não é essa. A essência dela é a criança ser leitora no período de alfabetização. A essência dela é a criança ter os pré-requisitos do desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático e das competências de leitura e escrita nas séries finais do ensino fundamental 1. A missão dela é uma missão muito mais cognitiva. É social também. E essa missão é fundamental do ponto de vista social, mas sem perder o foco. E aí, se eu pudesse resumir, Sobral, então, nessa história toda que eu estou contando para vocês, e resumindo aqui de 20 anos, Sobral definiu 4 metas básicas, objetivas, assim, o foco é esse aqui, a gente tem que manter, tá certo? A primeira meta é essa, alfabetizar as crianças na idade certa, né? Alguns pesquisadores teóricos criticam assim, mas existe uma idade certa? Não existe? Existe sim. Sabe por que existe? Porque no Brasil, 90% das crianças oriundas de famílias pobres, que o pai e a mãe é trabalhador ou está desempregado, chega aos 8 anos de idade, 90%, sem saber ler. Para as crianças que são de famílias de melhor poder aquisitivo, classe média e alta, que estudam na rede privada, aos 5 anos de idade, certamente vocês devem ter aqui filhos, irmãos, sobrinhos e afilhados com essa segunda característica que eu vou dizer agora. Aos 5 anos de idade, leem palavras e frases. Construímos um mito. Quem é pobre, quem é vulnerável, quem não tem condição socioeconômica no Brasil, não aprende a ler ou vai aprender a ler próximo aos 10 anos de idade. E quem tem condição econômica favorável, começa a ler aos 5 anos. Então, a gente já cria um abismo aí. E a própria escola, né? É a escola e a própria sociedade. Então, Sobral começou a buscar essa meta aí, que é garantir a alfabetização, a base lá na educação infantil, né, com material didático, com avaliação na educação infantil. Muita gente critica, mas é sim para dar base, com material estruturado, com formação de professores, com exigência de qualidade da gestão, para que as crianças tenham bons desempenhos, principalmente no sistema de monitoramento de aprendizagem que o município tem. Vocês que foram hoje pela manhã, cumpriram a programação pela manhã, viram um exemplo lá na casa da avaliação, de como é que funciona a avaliação do município, e devem ter visto um áudio de uma criança aos 6 anos de idade, lendo uma avaliação oral. Então, a primeira meta é essa. A segunda é essa daqui. Para aquelas crianças que avançam com alguma defasagem, ainda no ensino fundamental 1, elas terem iniciativas, projetos e ações de atendimento de contraturno. Então, pode ser um reforço escolar, pode ser uma turma que fica o turno e contraturno, pode ser uma reorganização de turmas na escola por níveis. Então, são estratégias e investimentos de natureza pedagógica. Por que eu estou usando a palavra investimento? Porque para a criança ficar pela manhã na escola, assistir a aula regular e ficar à tarde também, para receber um reforço, por exemplo, de um conteúdo que ela não está conseguindo avançar em termos de competência, eu tenho que ter mais professores à tarde, às vezes eu tenho que ter mais merenda à tarde, às vezes a criança não vai para casa, ela almoça na escola, então eu tenho que ter investimento em alimentação, e eu não estou falando de um almoço, nem estou falando de uma criança. Eu estou falando de 8 mil crianças, de 12 mil crianças. Nosso caso, imagine só uma capital como Fortaleza, que tem 1.200.000 alunos, né? Ou São Paulo, que tem 4 milhões de alunos na rede municipal. Então, dependendo da capilaridade, do tamanho da população, do tamanho da rede, aquela política pública que vai ser pensada para um atendimento de contraturno pode exigir um investimento e um planejamento bastante significativo da gestão, tá certo? A meta 3 é garantir
elevados níveis de proficiência, principalmente em duas áreas, que é a área de língua portuguesa e matemática. Claro que todas as áreas do currículo são importantes, mas as nossas diretrizes nacionais apontam que a maior carga horária de aprendizado, ou seja, de competências esperadas, são nessas duas áreas. Os sistemas de avaliação internacional, nacional, estadual, todos avaliam prioritariamente essas duas áreas. E o mais importante, pesquisas e estudos que apontam que, se o aluno tiver bem consolidada a base da leitura, da escrita, da interpretação, da matemática, ele consegue ter êxito nas outras áreas do currículo. Então ele consegue ler bem um texto de geografia, ele consegue interpretar bem um texto de história, ele consegue responder perguntas que são feitas a eles em relação a determinados conteúdos de um texto que ele leu. Então ele tem que ler e interpretar para consolidar bem esse processo, e é mais ou menos esse foco que tem. E por último, a questão da educação infantil. É o meu. Depois eu retorno. Pode só botar aqui para carregar um pouquinho no USB? Eu acho que vai descarregar. Puxa. Pode passar, por favor. Meu tempo já acabou. Eu vou adiantar agora. Pronto. Eu vou encerrar com esses 3 slides, porque os próximos... Aliás, com esse último slide, porque os próximos eu vou passar bem rápido. Eu não quero cansar vocês. Já sei que tem gente ali dormindo, mas eu entendo que depois do almoço no ar-condicionado tem jeito, né? Tem como tirar um cochilo, não. Mas assim, então eu vou resumir 3 características principais que a política pública educacional de Sobral tem. Eu diria que esse é o momento mais importante da minha fala, né? Do seminário não, porque vocês vão conhecer escolas e tal. Mas da minha fala, mais importante, a estrutura da política educacional é o que eu vou apresentar agora. Eu vou falar sobre 3 eixos, 3 princípios. Não fui eu que criei, não foi ninguém, foi uma construção nesses 23 anos da experiência educacional de Sobral, tá certo? O primeiro princípio é o que a gente chama de fortalecimento da gestão escolar. Como é que ele funciona? Primeira característica: diretores e coordenadores são cargos em comissão, é uma prerrogativa do gestor, do prefeito, mas aqui não há indicação política e nem eleição, como acontece em quase todos os 5.556 municípios do Brasil. Aqui é seleção pública, com prova, com entrevista, com análise de títulos, com curso. O candidato vai para um banco de candidatos aprovados. Se ele for convidado, porque surgiu uma oportunidade, ele assume a gestão pública. Se ele fizer um bom trabalho, ele permanece. Se ele não fizer um bom trabalho, ele desocupa o cargo para um outro aprovado na seleção. Outro ponto importante é o que a gente chama de autonomia financeira. Através de leis municipais que foram evoluindo ao longo dos anos, Sobral criou um programa que é chamado de PMDE. Não é sigla partidária. PMDE é o Programa Municipal de Desenvolvimento Escolar. O que é basicamente esse programa? Você descentralizar recursos financeiros do Tesouro ou do Fundeb direto para uma conta onde a escola, onde o diretor faz a gestão. Então, a Secretaria de Educação de Sobral não paga conta de luz de escola, não paga conta de água, não paga conta de telefone, não paga conta de internet, não paga xerox. Quando quebra a chave de uma sala, não chama e não paga o chaveiro para trocar a fechadura ou fazer uma cópia. Isso burocratiza o processo. Isso engessa o gestor. O diretor está ali no dia a dia, o bebedouro pode quebrar, a resma de papel pode acabar, o muro pode cair, a pintura pode não estar muito boa, ele tem que ir lá e resolver. A lâmpada queimou, ele não tem que mandar um ofício para a secretaria. Eles possuem recursos financeiros mensais, descentralizados, direto para ele lá para a escola. Ele é quem faz a gestão. Ele paga as contas públicas, ele faz investimentos,
ele pode comprar material didático, ele pode comprar material de apoio, tudo num patamar de valor abaixo do que prevê a lei de licitações, e dá uma autonomia, dá uma dinâmica e dá uma agilidade. É o que a gente chama de autonomia escolar e financeira. E não como grande parte das prefeituras fazem, que é um mito. Construiu-se um mito na gestão pública brasileira, prefeitos, secretários, governadores, que quanto mais centralizar o dinheiro, quanto mais o dinheiro virar uma moeda de troca, olha, você é meu amigo, precisou, eu vou lá, mando fazer isso. Se você não for muito meu amigo, eu não te dou. Você tem que me apoiar. Então, preciso romper essa ruptura, porque gestão pública é diferente de esse tipo de favor, de interesse ou de relação. Gestão pública tem que prezar pela dinamicidade, pela eficiência, até porque a escola recebe esse recurso, o diretor é o ordenador de despesas, mas ele pode responder juridicamente sobre isso, porque ele tem responsabilidade, ele está executando um recurso público. E esse recurso ele é disponibilizado mês a mês, ele é calculado, dependendo do número de matrículas, dependendo do tamanho do prédio. Então, hoje, nós transferimos aproximadamente R$500 mil por mês para as 62 escolas. Se você dividir isso, dá em média 10 mil para uma escola, 8 mil para outra, 15 mil para outra. Pode parecer um dinheiro pouco, mas não é não. Dá para pagar a conta de luz e às vezes dá que sobra. Sabe por quê? Como o dinheirinho é da escola, é do diretor e ele pode investir, meu amigo, é todo mundo economizando ar-condicionado, apagando as lâmpadas. Sabe por quê? Porque se ele juntar 200, 300 reais todo mês, ele pode comprar no final do ano um data show para a escola. Ele pode colocar uma câmera de monitoramento e segurança. Ele pode fazer uma pintura diferenciada para começar o ano letivo. Ele pode comprar uma máquina de xerox ou alugar. Então, essa gestão, essa administração de um recurso que parece pequenininho, pode ajudar muito e fazer com que o gestor tenha dinâmica na sua tomada de decisão, seja rápido nos seus investimentos, aprenda a respeitar o que é ser um ordenador de despesas e tenha autonomia na escola. Esse ponto é fundamental. Eu visito muitas cidades no Brasil, converso com muitos secretários e tudo, e qualquer coisa que a escola precise, tem que pedir ao prefeito, tem que mandar ofício para a secretaria, né, para pagar a conta de luz, para trocar uma lâmpada, para fazer uma pintura, de maneira alguma. Quando eu chego numa escola, quando eu visito uma escola, qual é a minha expectativa? Que a pintura esteja em dia, que não tenha nenhuma lâmpada queimada, que as salas estejam bem ornamentadas, que a limpeza esteja impecável, né? Que não haja atraso de conta de água, de luz, de internet, porque isso não é obrigação do prefeito, nem é obrigação do secretário. A obrigação deles é garantir o recurso público. Isso é a obrigação do gestor. Ele tem autonomia, mas também tem que ter responsabilidade e obrigação. E o último que está ali é a questão da autonomia pedagógica. Claro que a gente tem seleção pública, tem concurso público, e assim que os profissionais entram nas unidades escolares, como recomenda a lei, especialmente os professores, mas não significa que o diretor possa fazer remodelagem na lotação dentro da escola. Não significa que o diretor, diante da expectativa de um profissional que não está alcançando o trabalho que ele esperava, substitua ou solicite a permuta ou a troca daquele profissional. Então, a escola também tem uma gestão pedagógica e uma autonomia pedagógica, porque ela recebe, claro que ela respeita, os profissionais entram ali por seleção e por concurso, mas isso não quer dizer que o gestor, os diretores, os coordenadores não tenham a visão estratégica de promover mudanças e alterar diante de alguma necessidade ou diante de determinadas situações. Então, esse tipo de autonomia é fundamental. Vamos lá? Fortalecimento da ação pedagógica, pode passar, por favor. Então, garantir a organização, o planejamento e a capacitação em sala de aula é o segundo princípio, por isso que existe a escola de formação, materiais didáticos complementares, investimento em relação à formação continuada de professores é muito grande, consome boa parte dos 40% do Fundeb destinado à manutenção das atividades de educação do município. E, por último, uma política de valorização dos profissionais do magistério. E
como é que se dá essa política? Os detalhes são muitos, mas resumidamente acontece assim. Foram instituídas, propostas e aprovadas leis que tramitaram na Câmara Municipal nos últimos 20 anos, que foram sancionadas pelos prefeitos de 97 até agora, que garantem incentivos salariais na forma de gratificação e de bonificação diretamente no contra-cheque dos professores, além do salário, a partir do desempenho dos resultados de aprendizagem dos alunos na avaliação externa do município. Então foi criada uma estrutura, um mecanismo, como existe em muitas áreas do conhecimento, como existe em outras áreas da gestão, da segurança pública, da saúde e etc. Que não é o professor que fazer a prova, né? Não é o professor ser avaliado, mas a partir do avanço, do desenvolvimento, da avaliação que é feita na aprendizagem dos alunos, para aquela turma que consegue atingir médias acima do município, que consegue atingir expectativas de aprendizado, os professores, de 6 em 6 meses, passam por esse processo de avaliação, mas anualmente essa avaliação ela gera e estimula essa política de incentivo e de valorização por meio de incentivos salariais. Ela é aplicada através do sistema de avaliação e, a partir daí, além da remuneração salarial, os professores recebem incentivos, valores, diretamente no contra-cheque deles, né? Então, é uma complementação, é um incentivo e ele tem que estar ali em busca daquele resultado, em busca daquela superação, querendo manter o nível da escola, e da turma dele, porque ele sabe que também é justo, na minha concepção e na concepção de Sobral, que aqueles que alcançam as expectativas, que superam as suas metas, recebem, né, e podem receber um incentivo financeiro e salarial. Claro que não é nada exorbitante, até porque nós precisaríamos de muito mais investimento na área da educação para garantir condições muito melhores, especialmente salariais, aos professores, mas quase 90% dos recursos da educação pública do Brasil, seja no Estado, seja nos municípios, depende do governo federal. Vem da fonte do Tesouro Nacional. Então, para isso, a gente precisava de um novo Fundeb, precisava de novos investimentos, precisava da ampliação de percentuais, né? Quando alguém está na mídia, uma autoridade, né? Uma pessoa importante, que tem a não hombridade de ir para a mídia e dizer que tem muito dinheiro na educação, que tem muito dinheiro nas universidades, que tem muito, realmente é uma completa falta de informações em relação ao real orçamento público que a educação brasileira tem. Tem recurso? Tem. São mal empregados? Em alguns casos são. A gente não pode generalizar, mas falta muita eficiência, qualidade na execução e etc. Agora, para o desejo que nós temos de transformar o nosso país numa referência educacional para o mundo, nós ainda precisamos se organizar muito mais em relação a orçamento, né? E não é só ter orçamento, é executar financeiramente esse orçamento. Porque não adianta se economizar, se prever o gasto, já com barreiras de contenção, e chegar ao final do ano você não ter a competência técnica de executar o seu orçamento, que é gastar, que é executá-lo financeiramente. Então, enquanto em alguns casos de municípios de menor porte, que tem problemas com prestação de contas, com finalização de contas, etc., nós temos recursos que anualmente são remanejados de maneira orçamentária de um ano para o outro, porque o governo federal não consegue transferir para os municípios. Então, isso é muito grave, isso gera-se um engessamento, um fluxo de processos que deviam ser de natureza meramente técnica, de descentralização, de convênio, de celebração por meio de transferência por termo de responsabilidades, etc. Então, claro que o Brasil tem as suas complexidades territoriais, populacionais, políticas e etc., mas a gente precisa entender que execução, planejamento e eficiência na área pública é essencialmente ter técnicos.
né? Ter profissionais que possam e que estejam preparados para tecnicamente executar matrizes orçamentárias, etc. Pode passar, por favor? Bom, e aí eu encerro, agora eu vou passar rapidinho só para mostrar a vocês, porque o meu tempo acabou. Essa aqui é um exemplo da avaliação que os alunos realizam do infantil 5 ao 9º ano, no final do ano e no meio do ano, do 1º ao 9º ano. Pode passar, por favor, especialmente na área de matemática, língua portuguesa e produção escrita, pode passar. Aqui é a de avaliação, vocês viram hoje pela manhã, além da prova escrita, eles fazem uma prova oral e há uma escuta desse áudio para verificar e constatar o processo de alfabetização, levando em consideração velocidade, precisão, ritmo, entonação, compreensão. Lá na casa da avaliação, vocês estudaram um pouco hoje na palestra que foi dada pela manhã. Pode passar, por favor, pode passar. Esses dados servem para quê? Para reunião com diretores, para melhorar a formação continuada, para discutir como é que está sendo a qualidade do trabalho que é feito nas escolas. Então, as avaliações são parâmetros de referência de tomada de decisão, de mudança de gestão, de monitoramento e acompanhamento de como é que está o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos na escola. Pode passar, por favor. Aqui são alguns indicadores. Essa é a distorção, idade série, como é que era há 18, 17 anos atrás e como é que é hoje, ou seja, crianças na idade específica precisam estar na série correta, né? Ali o azul claro é fundamental 1, o azul escuro é fundamental 2, então vocês percebem que Sobral está quase eliminando a distorção de idade série, as crianças estão na faixa etária correta, na série correta. Esse aqui é o percentual de, pode passar por favor, abandono, como é que era do ensino fundamental 1 há quase 20 anos atrás, ou há 20 anos atrás, como é que é hoje. Observe que no Fundamental 2 ainda existe um percentual de evasão, né? Essa é uma luta constante com os jovens, com os pré-adolescentes, com os adolescentes, para eles não saírem da escola, não se envolverem com criminalidade, não se envolverem com situações que afastem ele da escola. Então, é um trabalho também permanente com a família, com a escola, com os diretores, mas a busca é tentar zerar cada vez mais. Então, a meta é 100% dos alunos na escola. A meta é 100% de presença nas avaliações. A meta é reunião com família 100% dos pais, para ouvir o diretor, para ouvir o coordenador. Isso pode ser algo simples, mas quando é sistematicamente implementado ao longo de muitos anos, ao longo de um bom tempo, isso vai virando uma cultura. E os gestores, a secretaria, os pais, as famílias buscam por essa meta. Esse é o grande desafio, criar essa cultura dessa busca. Pode passar, por favor. Aqui é alguns indicadores. Esse é o IOEB, o Índice de Oportunidades Educacionais, que leva em consideração a matrícula do município, a formação de professores, o número de professores capacitados, diretores, etc. Esse índice já foi divulgado por 2 anos. Ele calcula um indicador de oportunidades educacionais de todos os municípios do Brasil. Sobral, tanto em 2014 como em 2015, conseguiu alcançar o melhor indicador em relação ao IOEB. Esse indicador não tem prova, não é como o IDEB, nem como o SPAES. Ele mede matrícula, mede tempo de formação, mede atendimento e no final ele é calculado numa escala de 0 a 10. Sobral é o primeiro lugar no ranking e todas as 5.556 ou 58 cidades no Brasil fazem parte desse indicador. Pode passar, por favor. Esse indicador é o mais famoso, mais conhecido, é o IDEB, é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ele é um indicador calculado por 2 métricas lineares, que é o fluxo, ou seja, aprovação, reprovação, vezes a proficiência dos resultados do aluno no SAEB, que é o Sistema Nacional de Avaliação, que, a partir de uma matriz de competências e habilidades, em uma avaliação de larga escala, mensura a proficiência dos alunos ao final dos ciclos da alfabetização, né, 2º ano, do ensino fundamental 1, 5º ano, do ensino fundamental 2, 9º ano, e do ensino médio, 3º ano do ensino médio, né? Antigamente o Brasil tinha uma outra referência de avaliação, que era a ANA, o Exame Nacional de Alfabetização. O atual governo revogou
dando por encerrado, depois voltou de novo, depois revogou de novo, agora não tem mais. Foi, voltou, e a ANA foi extinta completamente. A avaliação do final de ciclo de alfabetização foi incorporada ao segundo ano dentro do SAEB, né? Pode passar, meu tempo acabou, pode passar. Aí a evolução de Sobral ao longo dos últimos anos, pode passar, por favor. Pode passar. Aqui é só como Sobral foi em 2005, depois 2007, 2011, 2015, tanto em 2015 como em 2017, saindo da posição 1366 e chegando ao primeiro lugar no Brasil em relação ao índice de desenvolvimento da educação básica. Mérito principalmente de professores, diretores, coordenadores que aceitaram o desafio dessa política pública, né, que ingressam no quadro de profissionais efetivos e temporários e que com muito suor, com muito esforço, com muito trabalho, com muito empenho, na minha opinião, aproveitam a oportunidade de estarem sobre uma política pública que preza pela educação, que respeita a educação e que isso aí não é da noite para o dia. Depois de 25 anos, conseguiu construir resultados que são importantes, né? Mas ser o primeiro lugar do Brasil, pode voltar por favor, não é o que Sobral quer mais. Porque o Brasil, infelizmente, está entre os piores sistemas educacionais do mundo. Foi a partir disso que em 2017, Sobral, através de uma interlocução com a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, está aplicando desde lá para cá também, não mais um indicador de natureza nacional, e sim um indicador de referência internacional. Sobral passou a fazer o PISA for Schools, que é o PISA para escolas, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Então, a mesma prova que é aplicada em mais de 70 países, inclusive o Brasil, ela pode ser também aplicada a uma cidade, Macau, Ontário, cidades na China, no Canadá, já fizeram essa avaliação. Então você consegue comparar o desempenho do aprendizado dos alunos de uma cidade com países. Como Sobral tem um destaque em relação ao cenário nacional, a partir de 2017, a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, autorizou a aplicação e a realização da prova do PISA, não só no Brasil, mas também em Sobral. Nós fizemos em outubro de 2017 e agora em dezembro de 2019 a gente acabou de aplicar a prova pela segunda vez, para saber se os nossos alunos estão no nível dos alunos na Inglaterra, no Canadá, na Finlândia, no Chile, né, em países em condições melhores ou em condições econômicas iguais. E a performance dos alunos da prova, na primeira prova, foi muito boa, porque a gente está muito longe da condição econômica desse país, da condição cultural. Mas a gente conseguiu alunos que performaram acima de alunos que estão em escolas na Itália, na Grécia, na Espanha, no Chile, que é uma referência regional, né, o melhor sistema educacional considerado hoje da América Latina. Então, isso quer dizer o quê? Isso é um sinal importante que nível de pobreza ou condição socioeconômica não determina se o indivíduo é capaz ou não de aprender competências em matemática, em leitura, em ciências, em interpretação, na resolução de problemas e etc. Claro que a gente tem muitos obstáculos e muitos desafios econômicos para superar, regionais, locais, inclusive na qualidade da nossa educação. Mas não se limitando ou não considerando que as limitações de natureza econômica e sociais, elas vão determinar se o indivíduo vai ou não ler, aprender, se desenvolver e potencialmente transformar e melhorar suas condições de vida. Acho que essa é a principal missão, assim, é a principal ensinamento um pouco dessa história. Pode passar já para o ensino fundamental 2. Nós temos 3 parâmetros de avaliação, que é 2013, 2015 e 2017. Pode passar, por favor. Aí foi o desempenho de Sobral, também em relação ao ensino fundamental 2, já com uma performance muito boa, a partir de 2013, e da mesma forma que no ensino fundamental 1, mas vocês observam que tem margem para crescer, né? Se a escala é 0 a 10,
pode ser que... Agora, é muito mais difícil para Sobral, especialmente em relação a esse indicador. Sabe por quê? Porque quanto maior a rede, quanto maior o número de escolas, quanto maior o número de alunos que estão terminando esses ciclos aí, que é segundo, quinto e nono, maior é a complexidade de aumentar uma qualidade que alcance 90% de performance. É diferente de uma cidade, por exemplo, aos meus irmãos do Piauí aqui, Cocal dos Alves, que é uma referência em educação e tem, é muito reconhecido nacionalmente, que tem uma escola pública e tem 80 alunos que vão fazer uma avaliação de quinto ano do Sistema Nacional. De Sobral, que tem 63 escolas públicas e que só no quinto ano tem 2.800 alunos que vão fazer essa avaliação. Então é muito mais complexo garantir essa equidade, essa qualidade e esse nível de performance. Imagine para uma capital. No Brasil hoje, os piores resultados desse indicador são nas capitais. Quanto maior a população, em alguns casos, pior é esse indicador, porque a rede de escolas é muito maior, porque a qualidade é muito mais diversificada. O melhor município capital no Brasil em relação a esse índice é a cidade de Teresina. É o melhor IDEB do Brasil. Agora, é a menor rede, é uma das menores redes em relação a capitais. Então, existe uma relação também, ou seja, quanto mais alunos, quanto mais escolas, quanto maior o parque escolar, maior é a complexidade de alcançar eficiência, qualidade. Por quê? Porque é preciso se promover a equidade. E a equidade não é trivial, especialmente em termos de política pública. E mais ainda se a gente pensar em termos de saúde, de educação, né, de segurança, de políticas públicas mais complexas. Pode passar, por favor? Bom, isso aqui foram os resultados do Exame Nacional de Alfabetização. Aí a performance de Sobral em relação ao Brasil, ao Nordeste e ao Ceará. Pode passar, por favor. E quais seriam os próximos passos, né, para me encerrar? Primeiro, implementação de novos currículos. Então, Sobral, há mais de 5 anos, antes mesmo de se falar em BNCC, em base curricular, já está desenvolvendo novos currículos de língua portuguesa e matemática, com consultorias internacionais. A gente produziu material didático agora pela Escola de Formação e desde o ano passado para cá a gente está distribuindo novos cadernos de apoio ao trabalho para implementar um currículo de língua portuguesa e matemática num nível mais elevado, para qualificar mais ainda o aprendizado dos alunos. Pode passar, por favor. Nós iniciamos agora a implementação de um novo currículo de ciências. Existem 2 laboratórios experimentais que são subsidiados através de uma parceria de consultoria com a Universidade de Stanford e Columbia, nos Estados Unidos. Esses laboratórios foram doados por fundações ligadas ao setor privado, com kits de robótica, impressora 3D, eletrônica, com inovação, e é justamente para tentar trabalhar experimentalmente com sequências didáticas para desenvolver novos currículos de ciências que estejam conectados com essa linguagem da tecnologia, da robótica, de uma ciência mais mensurável. Eu acho que eu me atrasei um pouco, peço desculpas mais uma vez, vocês devem ter visto algum vídeo de um exemplo do laboratório utilizado pelas crianças, né? Então a ideia é, claro, fazer um projeto piloto, construir um currículo de ciência e depois expandir para as outras escolas, começando principalmente no ensino fundamental 2. Aí é só algumas imagens. A visita é aonde, hein? Alguém sabe? Padre Oswaldo. Pronto. Estava só conferindo aqui, na programação de vocês, todo mês a gente muda a escola da visita. Provavelmente vocês vão visitar amanhã a escola Padre Oswaldo. Nessa escola tem um desses laboratórios aqui, aí vocês podem ver lá. Está aí no grupo do seminário, não sei se você tem acesso. Na programação de amanhã, está o nome da escola e a localização do horário que vocês precisam estar lá. Provavelmente seja uma das escolas que tem esse laboratório, vocês podem conhecer mais de perto. Pode passar, por favor? Pode passar. Bom, e um outro desafio é o seguinte: é importante garantir que a criança ela tenha as competências de matemática, de leitura, de ciências, de história, de geografia,
que a criança especial seja garantida o atendimento com qualidade, que o adulto que não teve a oportunidade de passar pela faixa etária possa se alfabetizar e ser atendido pela educação de jovens e adultos. Tudo isso é importante. Mas Sobral também passou a perceber, por conta de outras políticas, especialmente no campo da segurança pública, que só a repressão não é suficiente. Claro que a polícia é importante, claro que as forças de segurança precisam também ter carreira, estarem bem equipadas, terem bons equipamentos, mas isso não é o suficiente, principalmente porque, em muitos casos, a mão de obra da criminalidade é a juventude, é o jovem. Ele é cooptado, né? Ou porque ele vira um dependente químico, ou porque ele passa a trabalhar por tráfico de drogas, ou porque ele faz apologia a uma facção, um grupo criminoso, e ele se vincula. E no Brasil existem inúmeros estudos que mapeiam objetivamente quem são os jovens que matam e que morrem no Brasil. Eles estão entre os 11 e 27 anos, são negros, são homens e estão na periferia. E são muitos desses jovens que estão conosco, nas escolas públicas brasileiras, inclusive aqui em Sobral. E há 3 anos atrás, os indicadores de homicídio de Sobral eram alarmantes, muito altos, muito semelhantes à situação do Brasil. E o Ceará nem se fala, né? Nesses últimos 3 anos, um conjunto de políticas públicas, como o aumento da polícia militar no município, foi triplicado o número de policiais através de concurso público, o batalhão do Raio, que é uma força ostensiva de repressão de natureza policial, a realização de projetos voltados para a juventude, para ocupar praças, para melhorar a iluminação, para incentivar a cultura, tudo isso em conjunto tem sido desenvolvido e articulado para reduzir os indicadores de violência, criminalidade e homicídio. O Brasil desenvolveu no último ano outras iniciativas também, inclusive mudança de lei. O Brasil teve uma redução, se não me falha a memória, da ordem de 20%. O Ceará teve uma redução de 30%, isso variou de estado para estado. E Sobral teve uma queda da ordem de 57%. Nós tínhamos meses com 31 a 42 homicídios. Hoje nós temos 8, 7 em alguns meses, que já é um número muito elevado, tá certo? Então, assim, essas políticas são novas, estão iniciando agora, não é só na segurança pública, é todas as pastas da gestão. É a Secretaria de Desenvolvimento Econômico fazendo curso de qualificação para os jovens vulneráveis, é a Secretaria de Saúde atendendo onde o Estado não atendia ou não podia entrar, é a Secretaria de Segurança aumentando as forças de repressão e de investigação, é a Justiça agilizando os processos para remanejar presos para unidades prisionais de segurança máxima. Vocês devem ter visto, principalmente quem está em outros estados, que aconteceu há 2 anos atrás, aliás, janeiro de 2019 e agora 2018 e agora em agosto de 2019, que são as facções criminosas que estão instaladas em todo o Brasil e que, no caso do Nordeste, migraram do eixo Rio-São Paulo para cá, que hoje controlam e comandam os presídios, atacando os órgãos públicos e queimando ônibus em Fortaleza, no interior do estado do Ceará. Sabe por que isso aconteceu? Porque foi criada uma Secretaria Especial de Segurança Pública só voltada para o sistema prisional. E a primeira medida do secretário não foi colocar bloqueador de celular nas unidades penitenciárias, não, porque isso não adiantava mais. Foi retirar todas as tomadas elétricas. Não dá para bloquear o sinal, mas também não dá mais para carregar o celular.
foram medidas como outras medidas, né? De afastar líderes, de misturar grupos. Eles reagiram violentamente, atacaram o Estado, queimaram ônibus, atacaram delegacias, atacaram agentes de segurança. Passou-se 31 dias, eles não tinham condições de manter os ataques. A Força de Segurança Nacional veio aqui, o Estado não retroagiu. É o mesmo secretário de Segurança Pública que conduziu aquele período também difícil que o Estado do Amazonas e o Estado do Rio Grande do Norte atravessou alguns anos atrás em relação às unidades prisionais. E hoje o Estado conseguiu reduzir em 30% os seus indicadores de criminalidade e reduziu drasticamente os homicídios, principalmente em áreas metropolitanas. Então, a medida é não retroagir e manter. E para encerrar, na área da educação, Sobral também viu que podia contribuir com a melhoria da condição emocional, social, afetiva do jovem. Então nós procuramos especialistas para desenvolver um novo eixo da política educacional de Sobral, que é trabalhar com as crianças competências no campo socioemocional, ou seja, empatia, respeito, amabilidade, não através daquele atendimento formal, clínico, mas por meio de uma ação transversal, por meio de grupos de conversa, de diálogo, de projetos dentro da escola, de iniciativas. Nós fizemos um concurso público há pouco mais de um ano atrás, criamos uma carreira de orientador educacional para psicólogos efetivos dentro da escola. Tivemos um primeiro grupo de 15 psicólogos, onde 13 assumiram o concurso, estão em unidades escolares de ensino fundamental 2. Vamos chamar agora, no final desse mês, provavelmente dessa na próxima semana, mais um quantitativo de outros psicólogos, e o nosso objetivo é, em alguns meses ou em alguns anos, ter Sobral como a primeira cidade no Brasil a ter um psicólogo em cada unidade escolar, para trabalhar amabilidade, respeito, afeto, não só com os meninos, mas chegar também nos professores, na gestão, na comunidade, e a gente acha que isso pode ser uma contribuição importante, porque é fundamental que eles se desenvolvam cognitivamente, mas é importante também que eles desenvolvam valores humanos, que eles saibam viver bem em sociedade, que eles possam combater intolerância e, infelizmente, outras dificuldades que a nossa sociedade atravessa. A gente sabe que não é da noite para o dia, a gente depende do desenvolvimento de trabalho, de estratégias de intervenção, de recursos financeiros, mas pelo menos a iniciativa e o desejo, a vontade e o planejamento é que isso aconteça. Eu encerro por aqui, muitíssimo obrigado, desculpe pelo atraso e desculpe pelo tempo aqui eu estou passando, em mais de 20 minutos, eu espero ter contado sinteticamente um pouco dessa história, espero que tenha sido proveitoso para vocês. A gente vai fazer um intervalo de 5 minutos, daqui a pouco a gente volta com a equipe pedagógica para aprofundar um pouco mais alguns pontos que eu tratei aqui. Mais uma vez, bem-vindos a Sobral e desejo hoje e amanhã um ótimo seminário a todos. Com você, vou lá para o patriarca. E aí, tudo bom? Parabéns, mestre. Tudo bem? A senhora está joia? Vamos sentar ali para a gente conversar. Desculpe pela demora. Tudo bom? Caríssimo professor. Opa, meu amigo, coisa boa. Como é que foi aí a visita? Muito bom, foi legal. Tá rodando a cidade aí? Ficamos surpresos com tanta E aí? informação. Joia? Vamos fazer uma foto com duas Bora, fotos vamos lá. agora? E aí, acreanos, povos. Nós estamos disponibilizando as fotografias nas redes sociais. Fique à vontade. Inclusive, ajudo vocês aqui conseguiu jantar ontem? Ali pela Dom José, né? Visitem a Casa da Cultura.